Olá, meus caros. Hoje eu tô trazendo um vídeo aqui diferente. Um vídeo tanto com a minha face, que eu não trago há bastante tempo, quanto um vídeo bastante reflexivo, se eu posso dizer assim, porque eu acho que eu tô num momento de repensar um pouco sobre a matemática em si, sobre o conhecimento puramente, né? Que eu acho que muitas das vezes a gente faz as coisas de forma impulsiva, de forma sem pensar o que a gente está fazendo. Sendo que a parte mais essencial do desenvolvimento do conhecimento é você saber o que você está buscando, a real verdade por trás das coisas. E a matemática é algo que muita gente adota como místico, como algo utilitarista, né? Sendo que ela é muito mais complexa, é muito mais elegante e muito mais bonita no final, se você começa a ver o lado certo dela, quando você começa a realmente compreender como que ela funciona e não simplesmente é, ficar replicando, fazendo coisa de faculdade, coisa de escola, como se fosse um robô, como se fosse simplesmente mais um de mais de 8 bilhões de pessoas na Terra, certo? Então eu acho que esse é o ponto essencial que quase ninguém fala. A matemática é simplesmente adotada como algo místico, ou, ou para as pessoas são mais descrentes ainda, como, é, como posso dizer? Ser, tipo, como uma criação totalmente dos seres humanos, certo? Que deu muito certo, certo? Claro que existem criações, a linguagem em si, são criações humanas, certo? Que desenvolveram a partir de seres humanos. É, Só que a base continua muito mística. Algo que não tem como se explicar por meios racionais, puramente racionais, que nem a matemática. E você, às vezes, pega uma pessoa descrente e fala com ela sobre a matemática, fala sobre os axiomas, né, que são as coisas que fundamentam, que não tem demonstração, né? Você não precisa fazer uma prova utilizando métodos de dedução, métodos de prova, né, racional, utilizando lógica e etc. Eles vão dizer que os axiomas são coisas óbvias. Só que esse é o ponto. O óbvio não existe. O óbvio simplesmente é uma construção que nós temos no nosso cérebro que foi implementada de certo em algum momento por algo. Só que a gente não sabe o que é. Então, por exemplo, quando a gente tem a teoria dos conjuntos, né, que é uma das teorias mais básicas, e coloca uma quantidade exorbitante de axiomas, porque são necessários esses axiomas para desenvolver toda a teoria dos conjuntos. Sem esses axiomas, não tem como. Você precisa ter uma base para demonstrar o resto. E por ser necessário isso, fala muito sobre o próprio processo de obter o conhecimento. Porque tem que ter algo inato, né? Algo que já está no seu cérebro para você conseguir desenvolver o próximo, certo? E esse é o ponto que eu vou tentar desenvolver e mostrar o porquê a matemática é bela e o real ponto dela, né? Certo? Então eu trouxe alguns tópicos, dividi alguns tópicos aqui, certo? Antes de falar realmente o porquê eu acho que estudar matemática é algo válido, o porquê você deveria estudar matemática, não da forma como você deve estar acostumado, mas sim de outra forma, certo? O primeiro ponto são as escolas e as faculdades e o desserviço social que elas têm. Na minha opinião, assim, eu claramente, como eu por muito tempo fui uma das pessoas utilitaristas, né, que só queria fazer as coisas buscando ou autodesenvolvimento, ou seja, utilizava a matemática como uma ferramenta para me autodesenvolver intelectualmente, ou utilizava ela como forma de obter sucesso em vestibulares ou coisa assim, provas, certo? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, o utilitarismo dessas duas instituições que colocam, né, uma máscara na matemática, colocam uma visão que não é a real visão da matemática, não é a visão que a gente deveria buscar ao estudar a matemática, certo? A gente fica tão focados em pegar a matemática e tentar utilizar dela para aprimorar algo do mundo,
em vez de analisar ela como ela deveria ser. Esse seria o primeiro ponto. E o segundo, que isso é algo, uma opinião pessoal, mas eu acho que assim, isso sempre foi verdade, talvez antes um pouco menos, tenha se desenvolvido mais ultimamente, nos últimos anos, seja uma massificação do ensino. Claro que massificação do ensino, obviamente, é uma coisa boa quando a gente analisa a forma macro, só que micro, isso é horrível, assim. Eu digo, por exemplo, uma sala ter 40 alunos, uma sala ter 50, 100 alunos, coisas absurdas, assim. E não tem como um professor dar aula para 50 alunos. Eu sempre disse isso. Quando, por exemplo, eu gravo meus vídeos, eu gravo buscando com que o máximo de pessoas consiga usufruir do conhecimento que eu tô trazendo. Só que eu não vou conseguir fazer com que todas as pessoas entendam. Da mesma forma que um professor numa sala de 50 alunos não vai conseguir fazer todo mundo entender. Só que diferente desse professor de ter uma aula de 50 alunos e eu produzindo vídeo no YouTube, eu consigo ao menos colocar nos comentários, né, resolver os problemas de forma direta. Agora os professores estão como se fosse num pedestal, eles estão num nível intelectual que às vezes eles colocam a nossa cabeça maior. Então às vezes a gente tem essa questão, né, de autoridade, não pergunta, ou os próprios professores não têm nenhuma mentalidade de querer realmente passar o conhecimento, né? Então eu acho que são esses dois pontos que criam toda a base para as pessoas não entenderem, não quererem aprender matemática, né? Seria o utilitarismo, que as pessoas ficam vidradas em utilizar a matemática puramente para se autodesenvolver, né? Para passar em vestibular, para desenvolver intelecto, etc. E a massificação, onde a gente não tem a subjetividade do conhecimento. A gente usa apenas da forma racional, né? A forma pura e seca do conhecimento que não existe, certo? Conhecimento é subjetivo em todo momento. Até na matemática, há subjetividade, certo? Muita gente fala, cara, você pega um axioma, você vai desenvolvendo ponto a ponto. Só que chega momentos que os próprios matemáticos como que pode dizer? Se conflitam, porque tem coisas que são subjetivas na matemática, certo? Claro que não é algo tão simples falar, pô, é subjetivo e ponto, mas isso entraria numa outra discussão, mas de qualquer forma, há subjetividade em todas as áreas do conhecimento. Então a gente não pode deixar a subjetividade, sobretudo do processo de obtenção do conhecimento, né? Muito subjetivo. Cada um tem o seu. Deixar isso como algo massificado, algo para fazer a mesma forma para todo mundo. O segundo ponto, que eu acho, né, que dificulta as pessoas a quererem aprender, é autocobrança e impulsão de estudos. Isso eu sofro muito, quer dizer, eu melhorei bastante, simplesmente porque eu comecei a visualizar como era a estruturação real das escolas e das faculdades, né? Porque, né, a gente tá numa sociedade cada vez mais individualizada. Claro que meio que sempre foi assim a mentalidade, se a gente for pensar em pessoas descrentes, mas de qualquer forma a sociedade atual tá muito individualizada. Então, muitas vezes a gente simplesmente quer utilizar os estudos como impulsão de vida. Assim, eu tive muito isso no ensino médio, porque era uma pessoa que não sabia muito o que fazer da vida. Era uma pessoa que buscava falar, acho que talvez se eu tenho um emprego, talvez se eu tenho uma formação, eu tô baixo de vida. Essa é aquela mentalidade totalmente infantil que praticamente muitas pessoas continuam tendo. Isso é algo complicado, não é algo que você consegue se desvincular de forma carnal, você precisa ter um desenvolvimento espiritual maior para conseguir chegar nessa conclusão. Só que é algo que as pessoas ainda adotam. As pessoas ficam se autocobrando nos estudos, tendo os estudos impulsivos para que consigam esses objetivos carnais, esses objetivos próprios, algo seu, algo que não vai acrescentar nada na sociedade. Na sociedade não em si, mas na comunidade que você está
colocado. E além do ponto, né, é que a gente nunca pode estar sem produzir. E produzir eu não digo, tipo, produzir texto, matemática, não. Eu tô falando produzir de você fazer algo que parece enaltecer o seu intelecto. Ou, não, o intelecto nem tanto, mas que parece ser produtivo, mesmo que muitas das vezes não é, certo? Então você sempre fica com aquela coisa martelando na sua cabeça que você deveria fazer algo produtivo, algo que vai fazer com que sua vida consiga melhorar no futuro. E muitas vezes o futuro não tem como. É algo que só Deus tem o conhecimento. Então não faz sentido você buscar algo tão grandioso assim. Sendo que na sua própria realidade, na sua própria no presente, você não faz nada diferente. Então você simplesmente está buscando algo que você nunca vai chegar, certo? É uma perda de tempo. É por isso que muitas vezes as pessoas terminam as vidas cansadas, terminam as vidas tristes, buscando algo maior, tentando preencher o vazio com algo pejorativo, com algo ruim, certo? Então eu acho que esse é o ponto, né? O ponto da autocobrança em função de estudos implica as pessoas não quererem aprender matemática por causa dessa forma desgastante ao cérebro humano de se estudar, certo? Isso claramente, se você estuda de forma impulsiva, você vai aprender de forma monótona, vai aprender de forma mecanizada, mas vai aprender de qualquer forma. Mas isso não vai te instigar o interesse que deveria instigar a matemática, né? O, o terceiro ponto, né, que eu coloquei é que as pessoas colocam uma crença alta, né, uma valorização alta nas notas. Assim, claro, se você é uma pessoa que não se interessa em estudos, então em nenhum momento você se importou com nota, possivelmente. Agora, se você começa a se interessar mais por estudo, uma das primeiras coisas que a gente coloca são as notas. Porque as notas funcionam mais ou menos como o sistema de recompensa do ser humano, que novamente nos levam a ficar presos no mundo carnal. O sistema de recompensas é algo perigoso. Eu acho que é muito difícil de se desvincular, mas é um exercício essencial, assim, se você quer elevar seu espírito, sua alma. Mas se baseia basicamente que em você ficando nessa forma impossível de estudar, você quer sempre obter mais e mais e mais e mais notas. Então você sempre fica nesse looping de tentar ter um estímulo de recompensa maior. Então é por isso que você vê. Eu tenho muitos amigos assim, não da vida real, mas muitos da internet que eu conheci, no Discord, sobretudo, de matemática, que eles ficam nessa parada louca de quererem sempre terem notas maiores, ou às vezes nem é questão da nota, mas uma recompensa maior pela quantidade exorbitante de tempo e de esforço intelectual que eles têm. Então você vê que isso é uma forma, assim, é meio complicado de dizer isso, mas muitas das vezes é uma forma que o teu cérebro está tentando te mostrar que você tem um vazio e você tem algo que você não consegue completar. Se você fica num looping tentando ter uma recompensa cada vez maior, isso só demonstra que você não está tendo algo de foco, você não está tendo algo maior que te motive. Você está fazendo isso por pura impulsão. A nota, querer maiores notas, é pura impulsão, é puro sistema de recompensa te deixando em um looping, você é um robô fazendo. Então isso é muito perigoso. Além do fato que às vezes algumas pessoas usam notas como reflexo dos egos, né? Dos nossos egos. Porque é mais conveniente, né? A gente medir o conhecimento. Claro que o conhecimento não é mensurável. Isso é inevitável. É algo que você chega, quando você começa a aprimorar no desenvolvimento do seu conhecimento, né? do seu intelecto. Você percebe que o conhecimento não é mensurável. Não é possível você fazer um teste, né? Que nem o absurdo que são as pessoas que botam QI, que botam coisas assim, que são totalmente objetivas, coisas são testes, sim, não, escolhe a imagem, porque o conhecimento não é mensurável, certo? Não é mensurável. Além do conhecimento não ser único, ou seja,
ter diversas áreas do conhecimento que você pode desenvolver seu intelecto, ele não é mensurável. Você não consegue colocar isso numa escala, não consegue botar isso no número, você não consegue botar isso num gráfico, não consegue. Não tem como. Todas as tentativas falharam. Porque é algo que eu vou dizer mais tarde, o conhecimento é algo espiritual. Isso entra em uma criança maior, mas eu vou falar isso depois. Mas eu queria só ressaltar de novo que algumas pessoas utilizam as notas como reflexo do ego, ou seja, eu tinha bastante isso. Numa época que eu não aceitava erro, não aceitava que eu estava errado em praticamente nenhum momento, todo mundo já teve isso, só que essa mentalidade que todo mundo já teve é totalmente ruim, né? É uma mentalidade infantil, uma mentalidade que demonstra que a gente não quer evoluir. Então, é importante você sempre tentar aprimorar, mas tô dizendo um fato aqui. Que a gente às vezes não consegue. E a gente só tem aquilo como coisa boa pra gente. No meu ensino médio, eu literalmente só estudava. Eu não tinha mais nada pra mostrar ao mundo que eu fazia. Eu só fazia aquilo, eu só estudava matemática, eu só estudava física e mais nada. E jogava. Era literalmente isso. Eu não tinha mais nada pra sociedade, não tinha mais nada ao mundo. E esse é o ponto. Que a gente fica tão preso no nosso indivíduo que a mínima coisa que a gente faz, a gente é um reflexo do nosso ego. A gente quer mostrar isso pra sociedade. E muitas vezes é nota. Certo? Muitas vezes é nota. Eu busquei muitas vezes notas de 10, máximo possível. Coisas. Eu buscava algo que não importava, não importava. É algo que simplesmente serve pra você mostrar a algumas outras pessoas que você tá em modo automático fazendo as coisas. Você não tá aprendendo puramente. Claro que se você tira nota alta por realmente entender o assunto, você estudou sozinho, isso daí é algo totalmente positivo. Não vai mudar nada na sua vida de qualquer forma, mas não tô dizendo que a nota ser alta é algo negativo, mas sim a busca e a falsa crença nas notas, certo? Esse é o ponto negativo, eu acho que esse daí que seria a mensagem que eu tô querendo deixar. E novamente, então, no processo mecanizado, né, de aprender. E o último, eu acho o mais preocupante para quem já estuda matemática há um tempo, é que muitos matemáticos, né? Eu gosto de dizer matemática, qualquer pessoa que se interessa no assunto, que tenta ao mínimo entender a verdade por trás, não sabe o que estão fazendo. Tá? Não sabe nada, não sabe exatamente nada. Eles fazem, novamente, de forma impulsiva. Eles não sabem uma motivação. Eu acho isso louco. Eu pergunto para muitas pessoas que têm conhecimentos totalmente aprofundados em área da matemática, coisas específicas na matemática como um todo, e a motivação que eles dão são basicamente a mesma coisa que falar que é prazeroso para mim, eu acho que isso vai fazer bem para mim, e pronto. O cara não sabe. Essa é a mesma coisa dizer que ele não sabe o porquê tá estudando. Ele tá estudando de forma automática. Isso é a triste realidade dos matemáticos. Muita gente faz matemática pura. Falando, eu vejo a beleza da matemática. Eu vejo aquilo. Eu vejo a estrutura da matemática que é bela. Só que, cara, você tá vendo só, você tá consumindo algo. Você não tá conseguindo absorver o que é aquilo, a essência daquilo. Você não tá fazendo. Você unicamente tá sendo um observador, como se estivesse vendo um vídeo mostrando a estrutura da matemática passando na sua frente. Você não tá entendendo nada. Tá? Claro que não estou sendo ignorante dizendo que um cara que obviamente tem mais anos de estudo em matemática pura que eu não saiba mais, eu tô dizendo que ele não para observar a real beleza. Ele tá apenas consumindo, ou seja, ele consumiu bem mais do que eu consumi. Só que talvez ele não tenha parado para observar, parado de forma pessoal para começar a analisar a beleza intrínseca espiritual da matemática. Eu acredito que esse seja o ponto que eu tô querendo passar. Espero que vocês tenham entendido. E, além, claro, que muitos matemáticos, no final de suas vidas, ou de forma aleatória, desenvolvem problemas mentais. E muitas vezes as pessoas falam, pô, se vocês possivelmente desenvolvem esses problemas mentais por usarem muito cérebro. Mas não é esse o ponto, usar muito cérebro. Pensar muito. E sim, as pessoas às vezes entram num processo de
tentar saber um motivo dele estar fazendo aquilo. Porque os matemáticos de matemática pura, eles passam uma vida inteira estudando algo abstrato, algo que é muito complicado de você achar uma resposta, né? Pelo menos eu nunca achei nenhuma resposta que fizesse sentido olhando para o mundo puramente material. E possivelmente essas pessoas e o restante dos matemáticos também não, que seria já algo de conhecimento geral, certo? Beleza? Fico esse final de vida, um momento aleatório, se refletindo o porquê que eles estão fazendo aquilo. Por que eles estão fazendo aquilo? Porque, cara, não vou dizer que é infantil, que talvez não, porque é algo que auxilia, mas não é algo proveitoso, realmente proveitoso à sua alma, ao seu espírito, você fazer a matemática, porque é algo que vai engrandecer seu sistema de recompensa, certo? Vai engrandecer unicamente você, tá? Esse é o ponto. Você tá com uma mentalidade que uma criança que tá começando matemática faz, é a mesma coisa. Você tá mais de 30 anos fazendo exatamente a mesma coisa, cara. Você tá há 40, 50 anos produzindo algo sem saber o que você tá fazendo. Você tá fazendo algo no automático. Você tá fazendo algo porque isso te faz o teu cérebro ficar liberando dopamina. Isso é bizarro. Isso é algo muito preocupante, cara. Isso é algo muito preocupante que as pessoas não falam, porque as pessoas, né, como eu digo, que não se desenvolvem, acham que é algo místico, algo espiritual, puramente, né? E é possível você observar na matemática que ela é tanto espiritual quanto material. Ela se desenvolve nos dois. Só que as pessoas, às vezes, só têm medo de tentar achar a resposta. Porque o maior medo do ser humano é o medo do que não consegue observar. Certo? Então, esse seria a minha introdução dos motivos que as pessoas não querem ou não conseguem gostar realmente da matemática, não conseguem ver a real beleza, a beleza intrínseca dela. E agora eu vou dizer os motivos do que você deveria estudar. Certo? O primeiro ponto, esse ponto possivelmente não vai funcionar para quem não é crente puramente na criação divina, de qualquer forma. Entretanto, eu como como pode dizer, um comunicador cristão, tenho meu dever divino de passar essa informação aos demais, sabe? É algo que, para quem, né, eu mesmo ano passado acharia isso daqui um absurdo, mas eu tenho a minha missão, eu tenho esse dever espiritual de passar os fatos, né, e assim por diante. O primeiro ponto é que quando você estuda matemática, você está estudando uma das verdades racionais criadas por Deus, certo? Porque Deus na criação, ele não criou apenas a parte carnal dos seres humanos. Ele também criou a parte espiritual, né? A parte da criação do divino, né? E uma das partes que constituíam o espiritual é o racional, né? O conhecimento é um intermédio. Não seria exatamente só espiritual, mas é um intermédio, está entre os dois. São as áreas de conhecimento, certo? Então, você vê que, claro, de vez em quando aparece uma outra área de conhecimento, só que a área de conhecimento que surge é puramente racional. Não é puramente racional, mas é puramente material, certo? É mensurável. Por exemplo, quando alguém estuda biologia, uma área do conhecimento que se baseia em análise do mundo material, puramente. Agora, quando você estuda matemática é diferente, porque a matemática é abstrata, ao mesmo tempo que ela consegue se desenvolver no mundo material. Então ela é um intermédio também. É um conhecimento mais elegante. Beleza? Mas o ponto que eu quero dizer é que a matemática é uma das áreas do conhecimento que Deus criou para a gente conseguir ter conexão com ele, sabe? Da mesma forma, quando a gente estuda física, a gente começa a ver a beleza da natureza, a beleza da criação divina. Na matemática a gente também consegue ver. Só que esse é algo muito difícil. É porque é totalmente abstrato. Ou seja,
na física, a gente faz uma conexão direta do material com o espiritual, com a beleza do material criado por Deus. Agora na matemática não, a gente tá vendo uma ligação da beleza do abstrato com o espiritual, o que é muito mais difícil. É muito, muito, muito mais difícil. E às vezes, esse é o ponto principal, que é muito difícil de chegar. Porque você tem que ter uma fé gigantesca para isso fazer sentido. Uma fé absurda para isso fazer o mínimo sentido. Tá? Os pontos que eu coloquei aqui, que eu acredito, assim, eu falo isso há muito tempo, muito tempo, que os axiomas é a maior representação do porquê. Deixa eu só botar aqui. Os axiomas é a maior representação da criação divina da matemática. Porque, cara, beleza, há axiomas que são criados pelos seres humanos para que o trabalho dele seja facilitado. Por exemplo, os axiomas de números inteiros. Aí você fala, pô, beleza, esse daí não impacta em nada de forma reflexiva na matemática. Sim. Então, normalmente os seres humanos criaram aquilo para facilitar o que eles fazem. Mas agora, os axiomas da teoria dos conjuntos não é algo imediato. Não é algo que a gente pode dizer que não tem uma explicação por trás, certo? Esse conhecimento é inato, tem conhecimento inato no ser humano. Algo que é colocado na sua criação. Um conhecimento espiritual que tem em você. E não é algo que você obtém com experiência, não é algo, experiência material, sensorial, não é assim. Claro, e se a gente estivesse falando, por exemplo, de física, coisas seriam diferentes aqui, mas a gente está falando de algo puramente abstrato. A teoria dos conjuntos é puramente abstrata. Então, quando a gente fala aqui algo como esse axioma, claro que há axiomas, que eu disse, que o ser humano cria para facilitar o trabalho, mas os axiomas fundamentais, axiomas que, se não existem, a matemática está toda errada, certo? Toda a estruturação da matemática cai. É tão elegante, tão belo e tão inato na sua mente que não pode ter sido por experiência, certo? Não pode ter sido por experiência, porque qualquer indivíduo tem aquele conhecimento, independente da experiência ser compartilhada ou não. As realidades são totalmente diferentes. Parece que algo está inato no nossa alma, no nosso espírito. Então os axiomas é literalmente um voto de fé implícito na matemática para demonstrar como que a base é divina, certo? E o outro é a organização, a estruturação orgânica, né? E surreal na matemática, porque com base nesses conhecimentos inatos, que são os axiomas realmente de fundamentação, você consegue criar algo tão orgânico, tão bonito, tão surreal, que chega a ser absurdo. E são coisas puramente abstratas, não são coisas que são possíveis da gente observar. Claro que temos a geometria plana, etc. Formas de observar coisas da matemática, mas se a gente analisa ela de forma pura, você não observa, sabe? Não observa de forma visual. Diferente da física, que muitas vezes a gente visualiza de forma visual, ou pelo menos tem diagramas, representações simplificadas para isso. Na matemática, não tem como fazer ela de forma completa. Por exemplo, quando a gente representa um conjunto, é algo totalmente abstrato. A gente tem um diagrama de Venn, só que o diagrama de Venn é uma tentativa de visualização de algo abstrato, certo? Então, quando a gente fala, considere um conjunto aí, aponta para utiliza um diagrama de Venn, isso, assim, tá errado, mas facilita a pessoa entender. Mais uma vez, o conhecimento abstrato espiritual se conectando com o visual material, né? Isso que é a beleza da matemática existe. O segundo ponto que você deveria estudar é a capacidade de expandir seus horizontes intelectuais. Esse geralmente é o primeiro ponto e o que é perigoso se você só utiliza esse. Porque geralmente é esse que a galera começa, né? E fica buscando coisas para se desenvolver cada vez mais. E aí escolhe a matemática como a área que seria a habilidade intelectual lógica dela. Claro, é muito importante se desenvolver habilidades, né?
suas, sobretudo a matemática, por ter, como posso dizer, esse fator englobador, né? Essa habilidade lógica racional é englobada em diversos outros momentos da sua vida. Isso pode ou ajudar a deixar mais simples algumas coisas, certo? Eu digo isso em relação a outras habilidades que nem sempre são tão abrangentes. Claro que todos os tipos de habilidades intelectuais são necessárias, né? Só que da matemática eu vejo como mais abrangente. Isso pode ser uma ignorância minha, mas eu pelo menos até o momento percebi isso. Eu acho que outro ponto, se bem feito, certo? Exatamente, só se bem feito, é o desenvolvimento criativo. Porque a matemática, se bem, né, bem feito, bem estudada, você desenvolve muito bem sua criatividade. Você consegue pegar os axiomas, demonstrar os teoremas, demonstrar as demais coisas por pura criatividade. É um exercício de criatividade muito exigente, mas é algo que exercita a sua criatividade. Só que, claro, por ser um desenvolvimento criativo lógico-racional, você muitas das vezes pode cair no problema de ficar no modo automático resolvendo as coisas. Isso é muito fácil de chegar na matemática. Sobretudo quando você fica exausto mental. Quando você vai começar uma prova, você usa o máximo da sua criatividade, você não consegue chegar ainda, fica exausto e fica no modo automático tentando. Vou dar um exemplo. Vestibular ITM. Cara, isso é a coisa mais simples do mundo de conseguir chegar assim. Bota uma questão difícil, o cara vai usar o máximo de criatividade para chegar numa solução. Não chegou, ele vai ficar mais de 2 horas, 3 horas no básico ali tentando fazer chute do que pode ser ou não. Aí pode ser uma hora que ele chegue. É por isso que tu vê algumas pessoas resolvendo a questão em 3 horas e outra em 20 minutos. Será que realmente está mensurando conhecimento essas provas? Será? Não, né? Mas aí também é outro assunto. Então, a capacidade de conhecer os horizontes intelectuais é uma motivação própria, o que hoje eu não uso muito, mas pode ser que, pelo menos para a pessoa iniciar, seja interessante. Terceiro é exercer a benevolência, levando conhecimento aos demais. Isso as pessoas tentam fazer, mas não fazem como realmente deveria ser. Por exemplo, quando você é um professor que só está fazendo aquilo para receber seu salário, para conseguir coisas carnais, conseguir coisas materiais, para você tecnicamente ser mais sucedido na sua vida, você não está cometendo em nenhum momento benevolência, mesmo que você seja um bom professor. Isso não é benevolência, isso é apenas uma forma que o seu cérebro vê que você tem a missão de dar uma aula decente porque você está ganhando dinheiro. Isso não é benevolência. Benevolência é você trazer o conhecimento às demais pessoas porque elas precisam do conhecimento. Isso é diferente. Há muito tempo eu digo que, e sempre faço, em nenhum momento que enquanto eu tiver de forma sã, né, racional, com um espírito decente, eu irei produzir conteúdo de matemática e de qualquer área do conhecimento que seja pago. Eu acho comercialização do conhecimento uma das piores coisas que aconteceram na humanidade. Mas, assim, uma das piores. A humanidade em si se deteriora com a comercialização de tudo, mas eu digo, o conhecimento é algo totalmente pejorativo de ser comercializado. Tá? É a mesma coisa que você destruir totalmente a forma de você ensinar. Eu acho que o ensino, juntando com a questão da massificação, não sendo algo individual, mas algo que deveria ser grupal, ou seja, você junta um grupo de pessoas e você ensina aquele grupo de pessoas. E você tira as dúvidas dessas pessoas. É algo de conexão. É como se fosse uma célula religiosa. A matemática tinha que ser ensinada assim, certo?
Claro que eu não tô falando pra você ensinar apenas os seletos, ensinar todos. Mas o conhecimento não tem como ser passado de forma massificada assim. Você não consegue. Não tem como, não funciona. O conhecimento não é passado na sua essência assim. Uma analogia que eu achei interessante em como funciona o conhecimento é que ele basicamente funciona como imã. Você não consegue ter um polo sul desvinculado do norte. Então, da mesma forma que você não consegue ter um polo sul desvinculado do norte, você não consegue ter o processo de conhecimento, você absorver o conhecimento desvinculado do ato de você ensinar. Porque muitas vezes a gente é aquele tipo de pessoa, ainda mais com o YouTube, com rede social, que a gente só recebe o conhecimento. Não é nem conhecimento, a gente recebe informação, né? Porque aquilo já é característica de conhecimento, né? Aquilo é uma informação, né? Recebe informações de forma passiva. E assim também é na matemática escolar, na matemática da faculdade. A gente recebe de forma passiva o conhecimento. A gente não ensina, a gente não recebe de forma ativa. Agora, quando a gente analisa o conhecimento dessa forma, que não existe absorção de conhecimento passivo desvinculado do ensinamento de você, ou às vezes nem precisa ser o ato de você ensinar uma outra pessoa, mas você está ensinando você mesmo. Ou seja, você está no ato de absorção ativa do conhecimento. Certo? Claro que se a gente está falando de benevolência aqui, a gente não está falando de você sozinho, a gente está falando de você exercer algo que tanto vai enaltecer a sua alma, quanto enaltecer a alma dos outros. E uma coisa que às vezes eu vejo, mano, isso tem a ver com tanto religião, tanto com a matemática. Essa aqui não são tão diferentes, mas de qualquer forma. Às vezes a gente só precisa de poucas palavras. A gente só precisa de boas e poucas palavras para fazer as pessoas terem motivação para começar algo. E às vezes a gente quer um discurso motivacional gigantesco para fazer algo tão simples. A gente precisa de poucas palavras. Às vezes a gente precisa mostrar algo que está evidente, mas a pessoa não vê. Se você também já passou por aquilo, você não viu, mas aquilo foi o fruto, aquilo foi a base de você querer. Então, às vezes é uma pouca e boa palavra, né? Boa e pouca frase que você diz, pequena frase, né? Que você diz que, cara, dá um insight na pessoa. A pessoa começa a visualizar o que pode ser a beleza daquilo. E esse é o meu objetivo. Claro, eu tô fazendo um vídeo longo porque eu não tô apenas com o objetivo de fazer uma única pessoa que tá me ouvindo se interesse. Eu quero que todas as pessoas que estão me ouvindo se interessem. Esse é o ponto. Eu tô dando todos os pontos que eu entendo como vantajosos e pontos que fazem as pessoas se separarem da matemática. Por isso que tá algo tão longo, mas é algo tão profundo, algo tão pessoal. Isso é algo puramente meu, da minha observação de tudo que eu aprendi de matemática até agora. De toda essa imagem geral que eu vou dizer agora. Que a imagem geral da matemática que se constrói na matemática é linda da mesma forma que a física é. Quando a gente olha a natureza, a gente vê aquela beleza orgânica, aquela beleza muitas vezes simétrica da natureza. Isso que é algo às vezes absurdo, mas lindo de se ver. A simetria da natureza é algo incrível. É algo incrível. Simetria. Uma coisa, assim, muitas vezes as pessoas não falam, mas mesmo a lei de Newton não estando sendo válidas em contextos microscópicos, contextos atômicos. Entretanto, mesmo nesse contexto, ou claro, velocidade da luz e tal, vamos considerar os coisas gerais, ele funciona em qualquer lugar do universo. Qualquer lugar do universo. Isso é insano. Isso é insano. E a matemática também tem essa imagem, só que é algo muito complicado. Pouquíssimas pessoas conseguem chegar a essa imagem. Algumas pessoas que chegam absorvem ela de forma passiva. Recebem essa iluminação espiritual da imagem da matemática, só que de forma passiva. Olham aquilo e só falam, pô, beleza, aqui é bonito.
tanto faz, mano. Não pega aquilo e, e agradece a Deus por ter criado aquilo, algo tão incrível, sabe? E outro ponto é que a matemática, a beleza dela, existe tanto no mundo material quanto no espiritual. No material, com a gente obtendo aqui essa conversa, com a gente obtendo o conhecimento por meio da nossa mente, que é uma transição do material com o espiritual. É algo transitório. E no mundo espiritual, porque o conhecimento está lá. Ou seja, quando você faz o ato de conhecimento matemático, você faz unicamente uma transição do seu cérebro com o mundo espiritual e você obtém o conhecimento. Isso que é tão elegante. E o último ponto, que eu acho que talvez não ajude em nada, mas um bom passatempo num mundo tão perverso, né? Eu não vou dizer que o mundo atual está o mais perverso de todos até o início da humanidade, com certeza não, isso seria um absurdo. Mas continua perverso, sobretudo com a internet está cada vez mais bizarro, sabe? Não digo nem de coisas absurdas na internet como um todo, mas sim coisas que estão ficando muito mais evidentes, coisas muito mais evidentes. Isso não é algo para dizer triste, não é algo para ficar niilista em relação à sociedade, e sim uma forma de a gente observar que a gente tem muito a melhorar como sociedade, como pessoa, e tentar ajudar cada vez mais as pessoas para conseguirem alcançar uma boa alma, um bom espírito e assim tem seu livramento do mundo carnal, que é muito complicado, né? Mas eu acho que o essencial para você ter essa vontade, muitas das vezes, é você olhar o seu passado e ver o quanto você desenvolveu. E que talvez a pessoa que do seu lado precise de poucas frases, poucas palavras, mas boas frases, boas palavras, para que ela consiga fazer essa transição, né? E então a gente vê a matemática como uma diversão, porque é algo bonito, é algo divertido, é algo interessante de aprender, ao mesmo tempo que ela engrandece sua alma, ao mesmo tempo que você obtém conhecimento espiritual de forma racional muitas das vezes. Isso é elegante, isso é divertido e algo que é um exercício incrível, um passatempo absurdamente bom. Se você consegue se divertir com a matemática, claro, você não se diverte com a matemática, claro, no início ninguém se diverte. Eu não me diverti, eu era automático, eu era robótico, mas chega um momento, ou pelo menos pode ser que chegue um momento que você vai ter um insight, vai começar a perceber beleza e você vai realmente se divertir. E não estou dizendo diversão de dopamina, eu estou falando de aquela sensação libertadora da sua alma, aquela sensação que você só obtém com Deus no seu coração. É totalmente diferente, certo? Então eu acho que esses são os pontos essenciais, se assim posso dizer, para justificar você aprender matemática. E vou finalizar então o vídeo, acho que já está suficiente. Assim, eu acredito que mesmo que você tenha chegado até aqui, nenhum ponto tenha te induzido, te construído a ideia que matemática é algo importante para você como um todo, como também algo divertido, algo elegante, uma conexão com Deus Criador. Ao mínimo eu plantei as sementes, ao mínimo eu dei o conhecimento necessário para você começar nesse mundo. E é exatamente isso. A gente tem que começar, porque se a gente não começa, quem vai começar por a gente? Quem que vai começar a semente? Quem vai plantar semente para as outras pessoas? Porque hoje em dia ninguém quer saber dos outros. As pessoas só querem saber delas mesmas. As pessoas só querem saber de se autodesenvolverem, sabe? É por isso que tem tanta gente triste, tem tanta gente sem motivação. As pessoas só querem saber delas mesmas. Esse é o ponto. Eu pretendo também trazer mais vídeos desse tipo,
vídeos reflexivos, vídeos que fazem sentido, porque muitas das vezes, né, vídeos antigos meus eu fazia por impulsão, aqueles vídeos iniciais lá de resolver questão, era impulsão. Eu queria ter a sensação de dopamina no meu cérebro passando, né? De eu estar resolvendo a questão e acertando na frente das pessoas. Isso é algo bom pro seu cérebro, algo bom pro seu ego, né? Só que o que é bom pro seu cérebro, né? Bom, entre aspas, o que é prazeroso, o sentimento prazeroso no cérebro nem sempre é o que é prazeroso pra sua alma. Certo? Essa é a questão. Então eu busco trazer mais vídeos assim, vídeos que são válidos. Claro, vídeos de matemática que eu faço também, puros e reflexivos, que são muito mais válidos. Muito mais válidos. Porque eu mostrarei pra vocês o porquê da beleza. Só que eu acho que para você começar a analisar isso, você primeiramente tem que entender esses vídeos reflexivos, entender a base da beleza matemática. Então seria isso. E a última mensagem e a principal que eu gostaria de deixar no vídeo. A matemática não é algo utilitário, que nem muitas vezes os engenheiros veem, que as escolas estão vendo, muitas das vezes, as faculdades estão vendo. Não é uma ferramenta para você construir coisa material, não é uma ferramenta. Claro, ela pode ser usada, mas não é uma ferramenta, essencialmente não é uma ferramenta. Não é uma bela criação humana. Os axiomas de fundamentação não são uma criação humana. Eles apenas são... Os seres humanos apenas pegaram algo inato do nosso cérebro, que está colocado diante da criação divina, e colocam isso como um fato da experiência material. Sabe? O que, novamente, da mesma forma que algumas pessoas descrentes acham ignorante as pessoas crentes, nesses pontos, elas estão fazendo a mesma coisa. Só que a ignorância que essas pessoas acreditam é porque é ignorância por fato delas não terem fé. Porque, às vezes, o que falta é unicamente a profissão da fé, né? A profissão da fé. Então, seria isso. E a real matemática não é esse utilitarismo, nem é essa criação do ser humano. E sim uma visualização simbólica. É importante falar. Simbólica, por isso que a matemática é simbólica. Porque ela representa o abstrato por meio de símbolo. É simbólico. E espiritual das obras de Deus no nosso mundo material. Então, você vê que a matemática é elegante diante das outras áreas do conhecimento, porque ela não é puramente material, não é puramente espiritual, ela é uma transição, ela é os dois ao mesmo tempo. Você literalmente observa o que Deus criou, você observa o espiritual por meio de símbolos, por meio do método racional, você chega no espiritual. Claro, você não chega em todos os conhecimentos espirituais com a matemática, porque a matemática é uma das criações de Deus na Terra. É uma. Mas, entretanto, às vezes as pessoas se negam e falam que é puramente baboseira e pensam como algo utilitarista. Mas não, é algo muito elegante, é algo essencial para toda pessoa de bom espírito e boa alma exercitar. Então, acho que essa mensagem ter sido boa, esse vídeo também é um vídeo totalmente pessoal, um vídeo reflexivo e complexo em geral, mas espero que a mensagem tenha sido traduzida. Eu acordei com muita vontade de trazer esse vídeo, mais uma vez pensando no próximo, em vez de pensar unicamente em nós mesmos, porque é um conhecimento preso em nós, nunca vai se libertar do real conhecimento. Então é isso.